Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o canal Matheus Fernando Repórter. Bom, rapaziada, foi decidido pela CBF quem vai apitar e comandar a partida entre Internacional e Grêmio. Grêmio Internacional, mais um clássico Grenal na história do futebol brasileiro e gaúcho. E o nome escolhido pela CBF é o Bruno Arleu de Araújo. Ele é do quadro da FIFA, árbitro do Rio de Janeiro, e a escolha desse profissional para apitar e comandar o próximo Clássico Grenal, que vai rolar no próximo fim de semana, no sábado, dia 19, às 4 horas da tarde, vem trazendo bastante polêmica, onde o Internacional não gostou nem um pouco desse nome por ser escolhido pela CBF para comandar o Clássico. Bruno Arleu de Araújo, que já tem envolvido aí e foi pelo menos alvo de reclamações do Internacional nos últimos jogos onde o Internacional esteve em campo no seu comando, e o último foi Internacional e Cruzeiro Internacional lá no Mineirão, ainda no primeiro turno do Brasileirão. Partida que terminou em 0-0, com a expulsão do Agostinho Rojo, que na minha visão, aquela falta que ele cometeu ali no jogador do Cruzeiro nem... foi falta, mas não foi para vermelho, mas ele decidiu expulsar o jogador, e teve toda aquela polêmica daquela suposta regra que existia já, pelo menos foi que a CBF relatou, de que apenas o capitão poderia falar com o juiz. Aí foi o Mercado, tomou amarelo. Aí foi o Fernando, tomou amarelo. Aí foi o Bruno Henrique também, tomou amarelo. Aí o Inter foi trocando de capitão para não acontecer do capitão ir lá reclamar e tomar amarelo, que era o que estava acontecendo na partida. Nesse jogo, o Internacional teve 7 cartões amarelos marcados contra e um vermelho. O time do Cruzeiro, nenhum jogador tomou amarelo nessa partida, onde teve bastante episódios que chamaram bastante atenção. Esse fato aí, onde o Inter foi trocando de capitão, teve a expulsão do Rojo, enfim. E no comando do Bruno Arleu de Araújo, apitando os jogos do Colorado, foram ao total 19 jogos no Brasileirão. 7 vitórias do Inter, 6 empates, 6 derrotas. Ainda teve nesse episódio dessa partida lá no Mineirão, além da expulsão do Rojo, tudo isso que eu contei pra vocês. Na saída do jogo, o técnico Roger Machado saiu esbravejando, chamando a arbitragem de lixo, lixo, lixo. Ainda teve o episódio no final da partida também, ali no túnel, que dava acesso aos dois vestiários de ambas as equipes. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, também o vice-presidente do Internacional, José Olavo Bisol, recepcionaram a equipe de arbitragem, mais especialmente o Bruno Arleu de Araújo, com palavras, doces e românticas, vamos dizer assim, Você deve imaginar mais ou menos o que aconteceu, onde o presidente Alessandro Barcelos em algum momento perguntou o que ele tinha contra o Internacional. Teve outras palavras ali também bem carinhosas, faladas pelo presidente Alessandro Barcelos, também pelo Olavo Bisol, e sabendo que o Internacional tem todo esse incômodo com o Bruno Arleu de Araújo, a CBF vai lá e coloca o cara para apitar um clássico Grenal. Eu prefiro pensar que nem é por uma questão de condicionamento. Eu prefiro, pelo menos, acreditar que é por uma questão de incompetência mesmo da CBF em fazer esse tipo de situação. E se fala muito em condicionamento, ou para ajudar o Grêmio, pois o árbitro já vai condicionado na partida. Eu prefiro acreditar que é mais questão de competência mesmo. Pelo menos é o que eu prefiro acreditar, Não sei a opinião de vocês. Se tem algo a mais, a gente vai descobrir no decorrer lá na frente. Para o Clássico Grenal, o Inter deve ter pelo menos 4 retornos. O Agostinho Rojo, o Fernando, também recuperado, o Borré e o Bruno Tabata, que se recuperou de uma virose. Ele ficou de fora da última partida do que o Colorado empatou com o Corinthians em 2-2 no fim de semana passado lá na Neoquímica Arena. O Grêmio vem de uma derrota para o Atlético Mineiro nesse meio de semana por 2-1. Jogo que terminou aí com bastante polêmica também, o Grêmio reclamando bastante de arbitragem, e tem agora o Bruno Arleu de Araújo comandando este jogo. E o Colorado já sabe que vai ter um desfalque, O Thiago Maia tá fora, vai cumprir suspensão, tomou o terceiro amarelo, tomou até de graça, no jogo contra o Corinthians, pediu para tomar, e agora vai ser o desfalque colorado no Clássico Grenal no próximo fim de semana. O Inter que ainda tenta um efeito suspensivo na questão do Ricardo Matias, pela toda aquela pancadaria que teve no Brasileirão Sub-20 diante do Ceará, que o Inter venceu aquela partida por 1-0, se eu não estou enganado, se a minha memória não me deixa falhar.
o Inter venceu aquela partida, o técnico Roger Machado até estava lá acompanhando para os jovens jogarem, para ver quem ele podia mais ou menos aproveitar no futuro ou não. Tanto é que a gente está vendo, né, agora o Gabriel Carvalho, o Iago Noal, talvez na frente recebendo oportunidades. E nessa partida teve o destaque do Ricardo Matias e ele participou daquele quebra-quebra, toda aquela pancadaria, aquela briga que teve generalizada no final da partida. Ele tomou vermelho e agora o jogador aí pegou uma suspensão de 4 jogos. O Inter tenta ainda no decorrer dessa semana que vai vir um efeito suspensivo ou pelo menos reverter em uma outra situação a sua pena. Espera para ver o que vai acontecer, pelo menos o Inter tenta essa situação. Então, a do Thiago Maia, além do Thiago Maia, a gente pode colocar no momento, nesse balaio de desfalque, o Ricardo Matias. Quem vai ser um grande reforço na lateral esquerda, perdão, né? O Bernabei, Alexander Bernabei, que pertence ao Celtic da Escócia até o final dessa temporada. E o vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, deu uma entrevista coletiva nessa última sexta-feira, onde ele explicou várias situações, deu uma acalmada, uma abafada na questão da arbitragem, falou de outras situações. E uma coisa eu quero trazer de destaque também, além da questão da arbitragem, que ele falou da questão do Alexander Bernabei, onde ele colocou 2 pontos positivos a favor do Internacional para que o jogador fique para a próxima temporada. A gente sabe que o Celtic está pedindo quase 10 milhões de euros, se não estou enganado, é impagável para o Internacional. Mas o vice-presidente de futebol do Internacional colocou 2 pontos a favor do Internacional. O grande desejo do Internacional é ficar com o atleta e o desejo do atleta também ficar no Internacional. E parece que o Celtic por lá também não quer o jogador, né? Não quer muito retorno do jogador. É verdade que o Celtic quer aqui, ó, dinheiro. E não tá errado, né? É negócio. O jogador pertence ao clube. O clube não quer mais o jogador, quer tirar pelo menos um proveito ou pelo menos recuperar parte do investimento que fez que não deu certo lá no clube. Todo clube faz isso. O Internacional não é nem inocente. O Inter faz a mesma coisa. E o Colorado tentando ver um jeito de se aproveitar desse cenário. O Inter querer muito, do jogador querer muito ficar aqui, e é o fato também do Celtic não querer aproveitar o jogador por lá. Então tem esse certo otimismo nos bastidores do Internacional. E pelo que falou o vice-presidente de futebol do Internacional, essa situação do Alexander Bernabei deve se resolver. O jogador sim deve permanecer no estádio Beira-Rio nas próximas temporadas. Tu gostaria desse esforço? Tu gostaria de ver esse esforço a mais no Internacional para ficar com o Alexander Bernabei? Tu gostou da escolha da CBF para comandar o Clássico Grenal Bruno Arleu de Araújo do quadro da FIFA? Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau, rapaziada.